vocês pelo cisto que tinha no meu ovário direito. Então, irmãos, eu descobri esse cisto no dia 15 do 4, não, do 3. Espera aí só um minutinho que eu tenho tudo marcado aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu creio nesta vitória. A primeira outra foi feita no dia 12 do 4, para ser mais exato. E o cisto tinha comprimento de 15 centímetros. E até então eu não estava preocupada, porque o médico disse que não era para mim me preocupar, que era um cisto normal. E ali eu fui, minha irmã, meu marido se preocuparam comigo e fizeram tudo para mim, ou para uma consulta ginecológica. Eu cheguei lá no Giseu, onde minha irmã trabalha. A primeira consulta minha foi lá e o médico disse que o cisto não diminuía, por ele já ter atingido um tamanho grande. Então, só através de cirurgia. E ali meu marido se preocupou, se perturbou, porque ele falou que ele podia se romper dentro de mim. E aí ele foi no centro clínico da polícia e conseguiu outra consulta para mim ir na semana seguinte para a médica ginecologista. Cheguei lá, ela pegando pela outra, ela disse, não, é normal, a gente faz essa cirurgia lá no hospital da polícia, mas vou passar uns pré-operatórios para você e uma nova outra, porque eu não gostei muito da imagem dessa daí, não. E passou uma nova outra para mim, que foi feita no dia 26 do 5. No dia 29 do 5 eu iria voltar para ela e eu deixei para fazer essa outra no dia 26 do 5. E a conclusão dessa outra era a formação do cístico era bem grande, né? Com 22 centímetros, com septos finos, espessos e incompletos, alguns inclusive com fluxo sanguíneo na ultra Doppler. Essa outra era mais a fundo, era mais precisa. E aí eu levei para ela no dia 29 de maio. E ela me deu esse encaminhamento aqui, eu vou passar para vocês verem, que era para o liga. Porque ela disse que esse cisto era um cisto cancerígeno e só fazia essa cirurgia lá no liga. E ali eu me desesperei. Chorei bastante, porque eu tenho 2 filhos, eu não tenho mais minha mãe, e ali sou eu e meu marido em casa. Eu só tenho uma irmã que está com depressão após a morte da minha mãe, e ela também já tem um filho. E ali eu fiquei muito perturbada, não por mim, e sim por quem meus filhos iam ficar. E naquela tarde, naquele dia, eu tinha deixado meus filhos na escola, e o escolar foi deixar eles na casa da minha cunhada. E esses meninos não dormiram. Eles são o costume deles dormir todos os dias quando chega da escola. E eles não dormiram. As meninas levaram ele para o círculo de oração. E eu fui buscar ele lá no círculo de oração, mas já chocou no meu coração para que eu entrasse naquele círculo de oração da Igreja Tenda dos Milagres, que é onde eu congrego hoje. E eu fui, e lá Deus já começou a falar comigo assim que eu cheguei, através da pastora, que já tinha sofrido de câncer, que Deus tinha curado ela. E Deus usou mais 3 irmãs ali para dizer que estavam me curando naquele momento. Inclusive depois disso, eu fico aqui dizendo isso, que Deus estava me curando naquele momento. E eu criei que Deus estava me curando. No dia seguinte, na verdade, no dia 30 de maio, eu tinha essa ressonância para fazer, que Maria ficou muito perturbada. E eu fui fazer aquela ressonância ali, e o cisto realmente era muito grande, com 22 centímetros, mas ali Deus já tinha feito a obra e não tinha mais cisto algum. Eu vou passar aí a imagem para vocês verem como ele era bem grande. É essa parte aqui, irmãos. Vocês podem pensar que é esse aqui, mas na verdade é esse aqui, ó. Essa parte aqui é o cisto. E eu voltei para a médica
E ela foi, me disse que iria fazer a cirurgia, ia marcar para fazer a cirurgia lá no hospital da polícia, porque já não era necessário ir para o Liga. E eu fui, ela me explicou que iria também ia fazer o procedimento, mas que provavelmente eu ia precisar de um leito de UTI, porque a massa era gigantesca e meu corpo iria precisar daquela UTI. E marcaram essa cirurgia por 4 vezes. Só que Deus é bom. Aleluia. Ele cura. Ele é o mesmo hoje, sempre, será eternamente. E quando foi marcada a primeira vez a cirurgia, foi mais ou menos no dia 19 de junho. A primeira cirurgia foi marcada no dia 19 de junho. E eu já não sentia mais o cisto. Quem me viu aqui viu o tamanho da minha barriga quando eu cheguei nesse lugar, que era bem grande e ela estava dura, como se eu tivesse gestante de 8 meses. Então eu não sentia mais esse cisto e minha barriga já tinha dado uma amolecida. E a gente até teve aqui no dia que acho que era em campanha, estava tentando óleo, e a gente pegou esse óleo, a gente orava com esse óleo. Eu, os meninos, ele, todo mundo passava, ficava ali orando. E Deus fez. Quando foi no dia 20, aí ela disse, se você não está sentindo cisto, faça uma outra. Porque como no dia, era dia 22 a cirurgia. Como vai ser a cirurgia dia 22, eu preciso que você vá para essa outra. Eu fui lá bater essa outra no dia 20 de junho. E o cisto, irmãos, tinha diminuído para 13 centímetros. Então ele ficou de acordo com a primeira outra quando eu descobri. E quando eu descobri tinha já 15 centímetros. Posso sentar ali? Vou dar uma olhada. Aí, irmãos, eu fui. Jesus no teu milagre. Bati a outra, estava já pequeno, menor já o cisto. E eu fui lá, falei com ela no WhatsApp, porque como estava muito grande, né, ela ficou preocupada com o cisto romper e me deu o WhatsApp dela. Inclusive eu dei o resultado da ressonância a ela, ela me respondeu, mas o resultado dessa outra, que tinha sido a última, ela não tinha respondido. E ela ligavam, desmarcavam, e ligavam de novo para marcar e desmarcavam. No total foi 3 vezes que ligaram para marcar e desmarcaram. Na quarta-feira, foi terça-feira passada, da semana passada, né, que hoje está fazendo uma semana, eles ligaram para me fazer essa cirurgia. Quando eu cheguei lá naquele lugar, a médica que me atendia não foi a mesma médica que ia fazer a cirurgia, já foi outra médica que veio para conversar comigo e dizer que ia realizar a cirurgia. E eu perguntei a ela, eu disse a ela, né, que o meu cisto tinha diminuído, mas ali naquele momento ela disse assim, não, mas deve ter sido posição da outra. Aí eu olhei para Mariano e disse, ela não acredita em Deus. E ela foi embora, sem falar nada. E depois veio a médica, né, que cuidava de mim, que me acompanhava. Aí ela disse, realmente o seu cisto diminuiu. Aí ele voltou a ser o que era no começo. Então ela creu ali que o meu cisto tinha diminuído. Lá na hora que o médico veio, outro médico já veio falar comigo, disse que minha barriga ia ser aberta daqui, boca do estômago, que era mais ou menos aonde o cisto estava, de 22 centímetros, daqui até aqui. E eu fiquei assim, né, mais ou menos, porque numa cirurgia você vai abrir daqui até aqui, é complicado, você fica assim pensando. Mas eu estava calma a todo momento, porque Deus não tinha me falado, então eu tinha que aquietar meu coração. E ela foi, disse que eu ia entrar e não creu, mas eu entrei falando, saí da cirurgia falando, sem precisar de UTI. Eu não precisei, entrei falando com todo mundo e saí falando com todo mundo. Só que lá na sala onde eles levaram a vasilha com o cisto dentro, uma moça estava lá, tinha feito cirurgia também, no pós-operatório. Ela disse que chegou lá, tem um áudio aqui, eu vou botar para vocês ouvirem. Ela disse assim, que o médico, tá no meio enrolado, depois explicar logo o que ela falou. Ela disse que o médico chegou na sala, aí disse assim,
para outra médica. Eu não entendo. Se na ressonância tinha um tamanho, na outra tinha outro, por quê? Por que aconteceu aqui? Mas porque eles não criam que Deus tinha feito um milagre. Mas Deus já tinha operado um milagre em mim. Apesar de eu estar cirurgiada, Deus já tinha feito acontecer naquele dia que eu cheguei ali desesperada. Eu vou botar aqui para vocês ouvir o que ela falou. Eu creio que Deus fez. Eles falavam assim, sabe? Olhava, você olhava para todo aquele canto lá que estava preparando, né? Olhava assim, que creio, né? Porque assim, quer dizer um milagre, né? Que daquele jeito ele diminui a possibilidade. Aí ficava assim, de uma para outra. Isso aqui é uma pessoa que nem evangélica é. Ela falando o que eles chegaram lá falando para ela. E ali eles entregaram aquela vasilha pra gente, né, com o cisto dentro, só que o líquido da vasilha era escuro. E a gente não viu nem o que tinha dentro do líquido, a gente não sabia nem o que tinha ali dentro, nunca tinha visto. Ele pensava, porque ela disse assim, a gente chegou a tirar, a gente fez uma cirurgia menor, que foi de dentro do meu umbigo para baixo, ao encontro da cesárea. A gente chegou a tirar, tiramos 3 litros e jogamos fora. E aí, na vasilha que você vai levar para casa para fazer a biópsia, só tem 2 litros, porque o cisto era grande, é como se fosse um balão com água dentro. É o balão com 2 litros de 2 garrafas de refrigerante de 2 litros, mais uma de 1 litro, né? 5 litros ao total. Aí ela disse que tinha feito isso, tinha jogado fora 3 litros e tinha me dado 2 para me trazer para casa. Só que quando eu cheguei em casa, na sexta-feira, pronto, para vocês verem como não foi tão grave, né? Estou operada, mas eu fui na quinta e voltei na sexta para casa. Quando eu cheguei em casa, esse menino aí começou a perturbar, querendo ver o que tinha dentro da vasilha. A gente nem tinha visto o que tinha dentro da vasilha. Quando o meu esposo foi pegar a vasilha, que olhou, o cisto estava dentro. O cisto inteiro. E não tem 15 centímetros. Não tem 22 centímetros. Mais ou menos o que ele tem é 10 a 12 centímetros. Que era quando o meu esposo orava a Deus e pedia, meu Deus, que o Senhor deixe pelo menos em 10 centímetros, que o Senhor confunda a medicina. E o Senhor confundiu a medicina. Eu creio que o Senhor confundiu. Eu acho que até hoje eles ainda estão perguntando o que foi que aconteceu, que o cisto não tinha esse tamanho. Porque ele fez, eu criei que ele fez e ele fez. Eu vou passar aí para vocês verem o cisto. Eu tinha levado domingo para a igreja onde eu congrego para me mostrar, porque Deus tocou no meu coração quando eu vi esse cisto. E eu levei, mas aí como a gente tinha que levar para a biópsia, eu não trouxe para cá, mas o meu desejo era ter trazido para vocês verem pessoalmente que no cisto aí ele está inteiro, ele não tem marcas de que foi tirado um pedaço e costurado para me trazer outro pedaço, não tem. Ele está inteiro dentro da vasilha, uma vasilha de paçoca, aquelas menores, nem aquela grandona, né? Aquelas menorzinhas. Então, irmãos, uma coisa eu digo a vocês, creia em Deus, creia no milagre, porque Ele faz. Ele fez na vida daquela mulher do fluxo de sangue, Ele ressuscitou Lázaro e Ele me curou também, Ele me curou de um câncer. Ele me curou, Ele diminuiu meu cisto para que eu não viesse abrir a minha barriga todinha e sofrer muito mais. Até o diabo já está se levantando, porque hoje eu vim para cá, eu tinha falado com o pastor que eu vinha para contar a bênção, porque quem estava aqui lembra que ele disse, você veio pedir oração, mas você vai vir contar a bênção, e hoje eu vim contar a minha bênção. O menino já se levantou, mas ele levantou para cair, porque Deus já guerreou por mim, e eu sou mais que vitoriosa. Vou deixar para os irmãos. Obrigado pela vitória. O Salmos 30, no versículo 11, que diz assim: tornaste o meu pranto em fogueiro, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre.
E eu quero louvar o hino sobre a missão. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho então. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo.
Deus de milagre, amém, irmão?